Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Este é o desejo do nosso coração. Almejamos um dia estar na casa do Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nossa vida se caracteriza por sofrimento, dor, tristeza e despedidas indesejadas. Mas almejamos um dia estarmos na casa do nosso Deus, onde é a nossa própria casa, onde Ele mesmo prometeu um dia aos seus discípulos que prepararia e quando estivesse pronto, voltaria, buscaria os seus discípulos e viveria com Ele para todo sempre. Oh, como almejamos esse momento. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 10, o verso 28, onde a Bíblia diz o seguinte: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Provérbios, capítulo 10, o verso 8. A alegria e a esperança de todo justo é o Senhor. O nosso Senhor é suficiente para a nossa vida. Somente Ele satisfaz todas as necessidades do nosso coração. Quando nos colocamos nas suas mãos, a nossa vida é plenamente comprometida e satisfeita. Agora, aqueles que vivem longe do Senhor vivem uma vida insatisfeita, uma vida incompleta. Buscam nessa terra satisfazer os desejos do seu coração, mas sabemos que jamais será possível. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Salmo, capítulo 62, o versículo 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã tem a mesma fraseologia do Salmo 39, mas o tema é diferente. O Salmo 62 é um chamado para todas as pessoas depositar a sua confiança exclusivamente no Senhor. Nessa vida, nós somos tentados muitas vezes a depositar a nossa confiança na nossa casa, no nosso carro, no nosso dinheiro, na nossa capacidade intelectual ou na própria medicina. Mas o chamado do rei Davi a todos os povos, a sua nação, é a depositar a sua confiança em Deus. Ele é o nosso mais alto refúgio, Ele é a nossa rocha inabalável. O Salmo 62 começa de uma forma poderosa. Davi nos apresenta que existe apenas um ser, não dois, mas apenas um, único, digno da nossa exclusiva confiança e dependência. Se nós, na nossa trajetória, construirmos ou colocarmos um outro ser no lugar do Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos perdidos, nós seremos destruídos. É por isso que o rei Davi, no Salmo 62, nos faz um convite pessoal a depositarmos, a vivermos exclusivamente para o Senhor. Davi, diante de todas as suas experiências vividas, como pastor de ovelhas, agora como rei de Israel, mas antes sendo perseguido por Saul, lutando contra Golias, Davi entende que a sua única salvaguarda é o Senhor, é o seu mais alto refúgio e a sua rocha inabalável. Davi sabia que todas as outras tentativas na sua trajetória falharam, mas agora ele encontrou o Senhor e somente para o Senhor ele vai viver. A cada dia que vivemos pela fé e permitimos que Deus conduza a nossa vida, a nossa fé é somada, ela é crescida. A cada dia que permitimos que Deus conduza a nossa trajetória, o nosso relacionamento se torna mais íntimo, nos tornamos mais pessoal do Senhor, nós o conhecemos melhor, a nossa fé se torna mais fundamentada na pessoa dele, e é isso que Davi está expressando nesse salmo. A sua vida, a sua trajetória lhe dava base suficiente para declarar que somente há um Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, que é digno da nossa confiança. Davi, no Salmo 62, ele se volta para Deus e pede a proteção de Deus, auxílio divino, porque as pessoas que estavam ao seu lado tinham lhe abandonado, tinham lhe dado as costas. Pessoas que se diziam seus amigos, onde ele depositava a confiança, mas nos momentos difíceis da sua vida, todos lhe abandonaram. Agora ele reconhecia que somente o seu Deus é o seu mais alto refúgio. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, ele faz uma declaração que acredito que cada um de nós nesse momento nós precisamos refletir. Ele declara que somente Deus é a sua segurança.
Nada nesse mundo poderia lhe trazer paz, salvação ou garantia de vitória, mas somente o Senhor. Era por isso que nesse instante ele abria os seus lábios para expressar palavras de gratidão, de louvor ao seu Deus. Quando nós oramos a Deus, as nossas tensões emocionais são aliviadas. Quando nós oramos a Deus, a nossa fé é fortalecida no Senhor. Quando nós oramos a Deus, nós estamos dando a oportunidade de Deus agir ao nosso favor. Quando nós oramos, nós estamos criando um canal entre nós e o nosso Deus para que a nossa vida possa ser abençoada. Quando o nosso relacionamento se tornar sólido com o Senhor, nós não precisamos mais sermos mantidos no cativeiro, do rancor, da falta de perdão, da discórdia. Quando nós desenvolvemos um relacionamento sólido com o Senhor, é o próprio Deus que nos liberta. Nós conseguimos perdoar, nós conseguimos amar aquela pessoa que não deveria ser alvo do nosso amor, nós conseguimos viver em paz ao lado daqueles que nos feriram. Esta é a obra que Deus efetua no coração de toda pessoa que se coloca sob os seus cuidados. A nossa maior necessidade nos dias de hoje é refletirmos no que Deus representa para nós. Se Ele de fato é o nosso mais alto refúgio, se Ele é o nosso Deus real, que guia a nossa vida, todos os momentos da nossa vida nós iremos recorrer para Ele, nós iremos buscar auxílio nele, nós entenderemos que nessa terra tudo que existe aqui não será suficiente para preencher o vazio do nosso coração. Embora Davi vivesse no Antigo Testamento, Davi sabia que a sua salvação dependia do seu relacionamento com seu Deus. Quanto mais próximo ele vivesse do Senhor, mais garantia de salvação ele teria. Quanto mais longe ele estivesse do seu Deus, mais incerteza de estar salvo ele teria. É por isso que diariamente, constantemente, se voltava para o seu Deus e buscava estar tão próximo dele. Como é tentador viver nessa terra e muitas vezes acharmos que nós temos valor de acordo com aquilo que nós conquistamos. Os nossos títulos, a nossa capacidade, de repente o nosso carro, a nossa casa, ou as viagens que nós já fizemos nessa vida, ou as pessoas influentes que nós consideramos como sendo os nossos amigos, mas todos aqueles que se consideram importantes em decorrência dessas conquistas irão fracassar. Somente aqueles que depositam a sua confiança no seu Deus, no que Deus fez por ele, é que de fato alcançarão a vitória. Esta é a verdadeira vitória que todo cristão precisa alcançar na sua vida. Desenvolver um relacionamento tão sólido com o seu Deus, que nada nessa terra seja maior do que o seu Deus, Criador de todas as coisas. Mesmo que nessa vida nós sejamos abençoados por Deus e vivamos uma vida próspera, a nossa prosperidade não pode ocupar o lugar do Senhor. O nosso Deus precisa ser Deus na nossa vida. Ele tem que ser soberano. Ele tem que ser o Senhor da nossa trajetória. Mesmo que Ele continue nos concedendo mais bênçãos, mesmo assim nós não podemos perder a razão pela qual nós fomos chamados ou estamos vivendo nesse mundo. Nós não iremos ficar aqui, nós estamos passando por aqui. A nossa pátria, de fato, é a pátria celestial. Portanto, é Ele que tem que ser soberano, o Senhor da nossa trajetória. O Deus que nós servimos é o Deus da graça, é um Deus de poder. Nós precisamos conhecer o poder do Senhor, mas também precisamos conhecer o amor do Senhor. É a sua graça. A graça de Deus não é para quem merece, a graça de Deus é para quem precisa. Se nessa manhã você carece, reconhece que precisa da graça de Deus, a graça dele é para você. Se há alguém nessa manhã que fala, eu mereço a graça do Senhor, a graça de Deus não é para você. A graça de Deus é para aqueles que não merecem. Quanto mais longe nós fomos do Senhor, é o que a graça de Deus quer alcançar a nossa vida. Agora, é claro, a graça de Deus jamais alcança alguém e permite que essa pessoa continue vivendo da mesma forma. Quando a graça de Deus alcança um pecador, ela transforma. Ela leva esse ser humano para um patamar mais alto, para uma rocha mais alta, para um lugar mais seguro e mantém essa pessoa segura nos braços do Senhor. É por isso, amigo, que nessa manhã eu faço um convite a todos nós. Abramos o nosso coração, nos coloquemos nos braços do Pai, vivamos exclusivamente para Ele. E tenha certeza, aqueles que vivem dessa forma alcançarão a salvação em Jesus Cristo. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos mais uma vez. Queremos viver exclusivamente para o Senhor.
nos toma nos seus braços, molda o nosso coração. É o que te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.